Terremoto que atingiu Síria e Turquia faz mais de 12 mil vítimas fatais. Volta a chover no Rio de Janeiro e temporal já matou 5 pessoas. Presidente Lula diz não ter dúvidas sobre quem incentivou atos de 8 de janeiro que hoje completam um mês. FUNAI e IBAMA fazem operação em área de garimpo ilegal e destroem avião, trator e helicóptero. Estudo mostra a relação entre a inteligência das pessoas e o apego aos esportes radicais. Governo dos Estados Unidos diz que balão chinês de espionagem operou em vários países. Ministério da Educação divulga censo escolar com aumento das matrículas em escolas particulares. E o Japão lança novos robôs que até pedem licença para seguir em frente no trânsito. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse hoje que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro quem se colocou como suspeito dos atos de 8 de janeiro, que hoje completam um mês. Os líderes dos três poderes comentaram hoje a destruição milionária provocada pelos manifestantes na capital federal. No Congresso Nacional, o clima é de normalidade, mas muito trabalho foi necessário para limpar e reconstruir o que foi depredado no dia 8 de janeiro por vândalos que invadiram a sede do Legislativo em Brasília. O prejuízo financeiro na Câmara e no Senado passa de 7 milhões de reais. Vidraças foram substituídas e obras de arte restauradas. Alguns itens já voltaram ao lugar de antes e a galeria de presentes protocolares está sendo reparada. Nos plenários da Câmara e do Senado, as votações ocorrem normalmente. Nesta quarta-feira, na abertura da sessão, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, fez uma menção ao 8 de janeiro e disse que todos os responsáveis pelos ataques aos três poderes serão exemplarmente punidos. Como já disse, as instituições brasileiras não se eximirão de investigar e punir exemplarmente todos os criminosos envolvidos, direta ou indiretamente, naquela barbaridade. No STF, os julgamentos também foram retomados após a reconstrução do plenário. A Suprema Corte foi duramente atacada com a invasão de pessoas que destruíram obras históricas com a intenção de atacar a memória e a justiça. A estátua, que fica em frente ao prédio do STF, foi pichada no dia 8, mas hoje, limpa da sujeira deixada pelos vândalos, ostenta o poder da manutenção da paz. Na abertura do julgamento desta quarta-feira, a presidente do STF, Rosa Weber, afirmou que o Supremo, guardião da Constituição Federal, seguirá vigilante e condenou os atos violentos do mês passado. A despeito da agressão desprezível de 8 de janeiro, paralelamente às ações destinadas a reparar os danos causados ao patrimônio público e a promover a responsabilização de seus agentes, é a resposta fundamental que se impunha, sem qualquer hesitação, aos atos de violência contra as instituições democráticas. E esta resposta está sendo dada. Como resposta aos atos violentos de 8 de janeiro, o Ministério Público Federal ofereceu mais de 650 denúncias e pediu a instauração de 7 inquéritos, 3 deles para apurar a conduta de parlamentares. Nas horas seguintes às invasões, cerca de 1.500 pessoas foram presas em flagrante e 942 foram mantidas presas por decisão do STF. Ao longo deste mês, a Polícia Federal prendeu mais 20 pessoas suspeitas de incentivar ou financiar os atos na Operação Lesa Pátria. Além disso, a Advocacia Geral da União obteve o bloqueio de 18 milhões e meio de reais referentes a bens de 52 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de bancar os manifestantes. No dia 8 de janeiro, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi afastado do cargo por 90 dias para garantir a transparência da investigação. E o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro
que estava à frente da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos ataques, Anderson Torres, está preso. Em uma busca na casa dele, a Polícia Federal encontrou uma minuta de um decreto que instalaria um golpe de Estado no TSE para anular o resultado da eleição do ano passado. Para o ministro da Justiça, Flávio Dino, o documento conecta uma série de eventos desde o dia em que um homem foi preso, tentando explodir um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília, até o dia 8 de janeiro. O governo federal pretende construir um monumento na Praça dos Três Poderes para que o ataque violento à democracia não seja nunca esquecido. Nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma reunião fechada com parlamentares e ministros do Conselho Político da Coalizão. Em um áudio da reunião, Lula destacou a harmonia entre os três poderes e disse não ter dúvidas de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe arquitetado por um responsável maior. A gente não esquecer nunca da tentativa de golpe que foi tentada no dia 8, uma tentativa de golpe que possivelmente poderia ter sido organizada para o dia 1º e que não foi por causa da quantidade de gente que tinha em Brasília, mas que eles tomaram a decisão de fazer aquele vandalismo, sabe, que nenhum de nós estávamos habituados a assistir no Brasil. Para o analista político, diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Melilo Diniz, o 8 de janeiro pode ter sido o resultado de uma amadora tentativa de golpe e será necessário apurar todos os envolvidos para garantir que ataque semelhante nunca mais volte a ocorrer. A maioria dos que estão presos e processados ainda é a raia miúda. É um conjunto de pessoas que não representa a qualidade do que foi orquestrado e do que aconteceu. De todo modo, me parece que parte dessa raia miúda é completamente resultado de um duplo polo. De um lado, a ingenuidade de acreditar que se poderia atacar as instituições dessa maneira amadora, e do outro, a tentativa de um rebanho ser conduzido por um conjunto de pequenos líderes que ainda estão sob investigação, mas que, no fim e ao cabo, será resultante de uma cumplicidade com os grandes líderes do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Subiu para 5 o número de mortos por causa do temporal que atingiu o estado do Rio de Janeiro na tarde de ontem. Em São Paulo, também foi encontrada uma vítima em decorrência das chuvas. A última vítima foi encontrada em São Gonçalo, dentro de um valão no bairro Neves, na divisa com Niterói. O corpo é de um homem que ainda não foi identificado. Também em São Gonçalo, foi encontrado o corpo de Gisele Martins Bezerra, de 22 anos, no Morro da Coruja. Segundo o relato de moradores, a casa da mulher veio abaixo em um deslizamento. Já a subprefeitura da Zona Sul informou na manhã desta quarta-feira que encontrou o corpo de um homem de 82 anos que morreu em um deslizamento de pedras, perto da comunidade Tavares Bastos. Já em Saquarema, na região dos Lagos, Haroldo Alves Júnior, de 26 anos, morreu atingido por um raio quando estava em uma laje. E ainda no Alto da Boa Vista, na zona norte do Rio, uma menina de 2 anos morreu soterrada na Chácara do Céu. As mortes aconteceram após chover em apenas 4 horas, o que era esperado para todo o mês de fevereiro. Ainda na noite de terça-feira, teve início a ação Cidadania, que mapeou as entidades para a doação de 2.000 cestas básicas e 2.000 kits de higiene e limpezas para as vítimas. A previsão é que as entregas sejam realizadas ainda essa semana, inicialmente para as comunidades do Jacarezinho e Manguinhos, e os municípios de São Gonçalo e Itaguaí. Durante a manhã e início da tarde de hoje, 1.000 refeições preparadas pela Cozinha Solidária da entidade foram distribuídas no Jacarezinho e em bairros de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo, totalizando quase 2 toneladas de alimentos. Mas não foi só no Rio de Janeiro que as chuvas fizeram estrago. Em São Paulo, o corpo de um jovem de 24 anos que estava desaparecido após ter sido arrastado pela chuva na tarde de ontem foi encontrado em um córrego em Osasco. Além dele, outra pessoa segue desaparecida na região do Parque São Lucas,
na zona leste da capital paulista. O terremoto que abalou a Turquia e a Síria atingiu a marca mais letal da história desde 2011. O número de mortos já passa dos 12 mil e os feridos são mais de 45 mil. As equipes de resgate têm se esforçado, já que o tempo corre contra as vítimas do tremor. Somente na Turquia, mais de 60 mil funcionários humanitários se encontram na zona atingida pelo terremoto. O maior problema é que, como a devastação das cidades foram generalizadas, muitas pessoas ainda se encontram sob os escombros dos prédios e casas que desabaram. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, visitou a cidade epicentro do tremor, localizada no noroeste da Turquia. Ele avaliou as tendas humanitárias e consolou as vítimas. O presidente admitiu problemas com a resposta inicial de seu governo com a chegada lenta de equipes de resgate e que agora fará o necessário para auxiliar a sua população. De maneira rápida, nações do mundo todo se programaram para enviar diversos tipos de ajuda. Segundo informações, 41 bombeiros brasileiros se juntam aos de outros países para auxiliar nos resgates. A União Europeia mobilizou 1.185 socorristas e 79 cães farejadores e trabalha com associações humanitárias na Síria para financiar operações de assistência. E os Estados Unidos trabalharão com ONGs locais na Síria. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que a perda de vidas no terremoto no Oriente Médio foi verdadeiramente impressionante e chocante. E afirmou que o país enviou mais de 150 equipes de busca e resgate para a Turquia, acrescentando que Washington terá mais a dizer nos próximos dias sobre como os Estados Unidos continuarão a apoiar o povo turco e sírio enquanto se recuperam da devastação. Agora, além do medo, as pessoas das regiões sofridas lutam a todo custo por uma informação sobre seus familiares que continuam desaparecidos. Por ora, só lhes restam se esquentar do frio e torcer para que pelo menos a comida não acabe. Mas, segundo especialistas, o chamado período de ouro do resgate de vítimas com vida é de 1 a 3 dias após o terremoto. Mas as ajudas externas têm cumprido cada vez mais com seu papel. A alegria e esperança renascem quando mais uma vida é resgatada, como a de um recém-nascido, mais um entre tantos outros que foi encontrado e tirado dos escombros. E veja a seguir, líderes da base aliada do governo ameaçam convocar até o presidente do Banco Central para explicar os juros altos. E ainda, FUNAI e IBAMA fazem operação em área de garimpo ilegal e destroem avião, trator e helicóptero. O governo federal deu início às ações de repreensão ao crime e de retirada dos garimpeiros da terra indígena Yanomami, em Roraima, com apoio da FUNAI e da Força Nacional de Segurança Pública. Entre a segunda-feira e o início da noite de terça-feira, foram destruídos pelos agentes do governo um helicóptero, um avião, um trator de esteira e estruturas de apoio logístico ao garimpo. Foram apreendidas ainda 2 armas e 3 barcos com cerca de 5.000 litros de combustível. Além de gasolina e diesel, os barcos apreendidos carregavam cerca de 1 tonelada de alimentos, freezers, geradores e antenas de internet. Segundo o IBAMA e a Força Nacional, nenhuma embarcação com carregamentos de combustível e equipamentos será autorizada a seguir daquele ponto de bloqueio em direção aos garimpos. O objetivo principal da operação é inviabilizar linhas de suprimento e rotas que abastecem e escoam a produção do garimpo, além de garantir a permanência das equipes de fiscalização por prazo indeterminado.
Já a Polícia Federal realizou a Operação Boi Dourado para combater a extração ilegal de ouro e crimes ambientais em uma fazenda localizada entre as cidades de Marabá e Curionópolis, no Pará, por onde passa a linha de transmissão Xingu-Rio, responsável por levar energia ao sudeste do país. Policiais federais cumpriram mandado de prisão preventiva e 9 mandados de busca e apreensão nas duas cidades. Em forma de protesto sobre tudo que o povo tem vivido, representantes dos povos indígenas marcharam na esplanada dos ministérios em Brasília. Eles protestaram contra o avanço do garimpo ilegal na reserva Yanomami, na Amazônia, além de outras questões relacionadas ao saneamento básico e saúde. A marcha ocorreu após o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, celebrado no dia 7 de fevereiro. A data foi criada em 2008 em prol de questões ligadas aos povos originários do Brasil. A parcela de famílias endividadas no Brasil subiu entre os mais pobres em janeiro. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mostrou que o primeiro mês do ano manteve a média nacional de inadimplentes em 78%, como registrado em dezembro do ano passado. Mas quando as famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos são colocadas em evidência, a proporção ficou maior do que a média do país. A cada ano que passa, cresce o número de vagas em pequenas e microempresas no país. De cada 10 empregos, 8 são gerados nos pequenos negócios. Os pequenos negócios têm papel importante na economia brasileira. Eles são responsáveis pela criação de praticamente 8 de cada 10 empregos com carteira assinada no país. Os dados são de um relatório produzido pelo Sebrae com base no CAGED, que registra as admissões e demissões no mercado de trabalho formal. Entre 2021 e 2022, houve uma queda de 26,5% no número de vagas geradas por negócios de pequeno porte, que passaram de 2.170.000 para 1.600.000 no ano passado, segundo o estudo. Apesar disso, a participação dessas empresas no total dos postos de trabalho criados no país subiu para 78,4%. Os pequenos negócios foram responsáveis pelo maior número de contratações em 2022 nos setores de serviços, com mais de 828.000 vagas criadas, no comércio, que teve mais de 332.000 novos postos, e na construção civil, com quase 230.000. Na indústria de transformação, as micro e pequenas empresas abriram mais de 158.000 vagas no ano passado. E na agropecuária foram criados quase 31.000 postos de trabalho. Quase 23 milhões de brasileiros vão receber o abono PIS/PASEP a partir de quarta-feira da semana que vem. Tem direito a valores entre R$ 108 e R$ 1.302, dependendo do número de meses trabalhados no ano passado com carteira assinada. Quem quiser consultar se está na lista, pode acessar o endereço portal.gov.br ou a carteira de trabalho digital. A primeira parcela vai sair para quem nasceu em janeiro ou fevereiro. No mercado financeiro, com investidores atentos aos próximos passos do Banco Central norte-americano e às declarações do presidente Lula em relação à atuação do combate aos juros, o dólar fechou com uma leve queda nesta quarta-feira, de 0,06%, cotado em R$ 5,19 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,97% aos 109.951 pontos. Hoje foi mais um dia de tensão entre o governo e o Banco Central. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que não existe intenção de ser questionada ou derrubada a autonomia do responsável pela definição da taxa de juros, mas não adiantou. Pouco depois de uma reunião da base aliada com o presidente Lula, quando ele disse que não precisa pedir licença para governar, o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, afirmou que não está descartada a possibilidade de convocação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para esclarecer no Congresso por que a Selic continua em 13,75% ao ano. E segundo o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, do Rede, a intenção é que a taxa fique até o fim do ano entre 7% e 8%.
Mais uma varejista em crise. O diretor-presidente das lojas Marisa, Adalberto Pereira dos Santos, renunciou hoje ao cargo. A companhia declarou que já deu início ao processo seletivo para o novo presidente e contratou a BR Partners para renegociar dívidas de 600 milhões de reais. O atual vice-presidente comercial e executivo das lojas Marisa, Alberto de Penhas, vai assumir o comando. A empresa informou ainda à Comissão de Valores Mobiliários que o membro conselheiro e administrativo também renunciou ao cargo. No processo de otimização financeira e aprimoramento de sua estrutura de capital, a empresa contratou a BR Partners para fazer a assessoria no processo de renegociação de seu endividamento financeiro. A safra de grãos brasileira deve chegar aos 300 milhões de toneladas esse ano, segundo estimativas feitas pela Companhia Nacional de Abastecimento e pelo IBGE. Números que representam um aumento de mais de 30 milhões de toneladas em relação à temporada anterior. É esperado produzir, por exemplo, 152 milhões de toneladas de soja, principal produto cultivado no país. O plantio do grão já está quase finalizado e várias regiões do país já deram início à colheita. Já o plantio de milho sofreu atraso em razão das chuvas que atingiram as principais regiões produtoras. Ainda assim, é esperado um aumento tanto na área quanto na produtividade, o que deve resultar numa colheita na segunda safra de 95 milhões de toneladas. Em relação ao feijão, a produtividade nas lavouras na primeira safra compensou a menor área cultivada. Os estados de Santa Catarina e do Paraná já iniciaram o plantio da segunda safra. Com isso, o feijão deve se manter próximo a 3 milhões de toneladas, mesmo patamar do ano passado. Já a colheita de arroz deve ultrapassar os 10 milhões de toneladas, em razão do ajuste no volume, devido aos impactos do clima nas lavouras gaúchas, que refletiram na produtividade da cultura. Para o algodão, a estimativa é um aumento de quase 20%, com uma produção estimada apenas da pluma em 3 milhões de toneladas. Se confirmado o resultado, a colheita retorna ao patamar de volume produzido antes do período da pandemia. Quem apresentou um ajuste positivo na produção foi o trigo. A nova estimativa para a colheita do cereal é de 10 milhões de toneladas. Depois do sucesso do ano passado, a Federação Nacional das Empresas Cinematográficas vai iniciar amanhã a segunda edição da Semana do Cinema, com ingressos com valores promocionais. O repórter Leonardo Félix traz mais informações. As principais redes exibidoras do país já confirmaram presença no evento. O grande atrativo da campanha é o preço baixo do ingresso, apenas R$10. Para se ter ideia, fora da Semana do Cinema, o valor médio de uma entrada varia entre R$27 e R$42, segundo uma pesquisa recente divulgada por um site de notícias. A Federação Nacional das Empresas Cinematográficas afirmou que a campanha quer celebrar a presença do público e democratizar no país o acesso às salas de cinema. A inspiração é um modelo criado por países como Estados Unidos e Reino Unido. Além do ingresso barato, os exibidores prometem combos de pipoca e refrigerante também com valor promocional. A primeira edição da Semana do Cinema foi realizada em setembro de 2022 e, com o sucesso do evento, passará a ser semestral. Na programação haverá diversas opções de filmes e gêneros para todas as idades. O período é ideal para os fãs de cinema e para quem quer ficar em dia com os filmes do Oscar. Os ingressos do evento também poderão ser comprados pela internet. Para isso, basta acessar a opção Meia Entrada, sem necessidade de apresentação de comprovante do benefício durante a validade da campanha. De São Paulo, Leonardo Félix. O elevador é considerado o veículo de transporte mais seguro que existe, mas ainda assim não está livre de acidentes. Por isso, além de manter a manutenção correta do equipamento, cada usuário precisa tomar os cuidados necessários para evitar situações como essa que veremos agora, na reportagem da Bruna de Jaimo. As imagens são impressionantes. Um homem chega para pegar um elevador. Ele está distraído, mexendo no celular. Quando percebe, um cachorro está pendurado do lado de fora do elevador, preso pela coleira. Ele entra em desespero e rapidamente consegue soltar o animalzinho.
O vídeo foi visto mais de 42 milhões de vezes. A dona do bichinho explicou que, ao chegar do mercado, estava com muitas compras e não percebeu que ele não tinha conseguido entrar a tempo no elevador. E esse tipo de acidente abre um alerta muito importante. Os cuidados que devemos ter ao entrar no elevador, seja sozinho ou acompanhado. A manutenção deve ser feita periodicamente e o responsável deve estar atento a qualquer falha no equipamento. Os técnicos têm que cumprir uma visita mensal, né? A cada 30 dias, comparecer ao condomínio, fazer uma vistoria, preencher uma ficha, fazer o relatório de como está a condição e apontar possíveis trocas de peças. Para quê? Para que a segurança ocorra. Uma vez que a empresa comunicou que tem que fazer uma substituição de peça e o condomínio não aprova, o síndico, por não aprovar a troca de peça, ele assume esse risco, porque se ocorrer um acidente, ele será corresponsável. Mas nem só a manutenção é suficiente. A placa traz um aviso. Aviso aos passageiros. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Pode parecer exagero, mas o especialista orienta. Hoje a gente tem um grande aliado que é o celular, certo? Todo mundo tem um celular, né? Então eu diria o seguinte, exigir do seu condomínio, né, do seu síndico, que o elevador tenha a plaqueta de identificação da empresa que presta a manutenção, tá? E essa plaqueta, normalmente, ela vem com os números de atendimento. E uma vez que você comunicou o atendimento de emergência, naquele momento é localizado, né, o técnico que esteja mais próximo desse condomínio para fazer o atendimento com a maior rapidez. E não faça nada. A cabina é o local mais seguro que você tem para ficar aguardando. Além disso, outros cuidados são necessários. Uma série de coisas que você não pode fazer no elevador. Puxar a porta do pavimento sem a presença da cabine no andar. Apressar o fechamento das portas. Apertar várias vezes o botão de chamada. Chamar vários elevadores ao mesmo tempo. Fumar dentro do equipamento. Movimentos bruscos dentro do elevador, lotar ele com o peso acima do permitido, bloquear o fechamento das portas com objetos. O excesso de lotação e de carga é perigoso e acarreta num desgaste prematuro do equipamento. Tudo isso para evitar que histórias como essa não se repitam. Segundo a legenda do vídeo que mostramos no início da reportagem, assim que deu falta do cachorro, a tutora voltou para procurar seu filho de 4 patas e ficou sabendo o que tinha acontecido. Por pouco, nada grave aconteceu com o bichinho. E a seguir, governo dos Estados Unidos diz que os balões de espionagem da China percorreram todos os continentes. E veja também, Ministério da Educação divulga censo escolar com aumento nas matrículas em escolas particulares. O Ministério da Educação, em colaboração com o INEP, divulgou os dados do Censo Escolar 2022 que mostraram recuperação nas matrículas das creches e aumento do número de alunos na rede privada. Após 2 anos de quedas atribuídas ao fechamento das escolas por conta da pandemia de Covid-19, as matrículas em todos os âmbitos escolares nacionais voltaram aos patamares pré-pandêmicos. Os dados foram apresentados durante a cerimônia do Censo Escolar, realizado pelo Ministério da Educação em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. No ano passado, foram registrados 47.400.000 estudantes em mais de 178 mil escolas de educação básica. Ou seja, 714 mil alunos a mais do que em 2021. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre a importância do censo e, principalmente, o objetivo de levantar os dados escolares nacionais. O censo ele é um rico documento importante para que todos esses especialistas e principalmente o Ministério da Educação, que tem um papel de coordenar a política nacional da educação, nós possamos usar esses dados para construir as ações e estratégias importantes para a educação do nosso país.
Durante a coletiva de imprensa, o ministro da Educação avaliou que os resultados do censo mostram que o país está retomando os índices registrados antes da Covid-19 e disse que a pandemia agravou o país em várias áreas, mas principalmente na área da educação. Um dos principais pontos levantados no documento foi o aumento das matrículas no ensino particular. As escolas privadas apresentaram uma expansão de 10,6% nas matrículas, o que as aproxima dos níveis observados em 2019. O aumento dos alunos nas redes privadas tiveram aumento nas 3 principais etapas de educação estudantil, como no ensino infantil, fundamental e médio. E o Ministério da Educação antecipou o calendário e vai divulgar amanhã o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio. No cronograma anterior, as notas do Enem sairiam no dia 14. Para ter acesso ao boletim do desempenho, basta entrar na página do participante e acessar, digitando o CPF e a senha que estão cadastrados no sistema. A presença de mulheres na medicina é cada vez maior e elas devem se tornar maioria na profissão a partir do ano que vem pela primeira vez no Brasil. Só que assim como acontece em outras profissões, quando o salário é comparado com o dos homens, também há desigualdade. As médicas relatam uma diferença de 36% a menos. Nos últimos 12 anos, o número de médicas cresceu 95,5%, enquanto o de médicos teve alta de 43%. O estudo Demografia Médica, conduzido pela Faculdade de Medicina da USP, em parceria com a Associação Médica Brasileira, reuniu dados sobre o perfil e a formação de médicos generalistas e especialistas, renda e outros indicadores. Mostrou que em 2022, a proporção de mulheres na profissão ficou em 48,6%. Em 2010, o índice era de 40%. Para 2024, a projeção dos pesquisadores é de que 50,2% do total de médicos no país sejam mulheres. Verificaram também, a partir de dados do Imposto de Renda de 2020, que a renda média declarada pelos médicos foi de R$ 36.421, enquanto das médicas, de R$ 23.205. Diferença de 36,2%. Foi observado também que a média salarial de R$ 30.100 é o menor valor para esses profissionais desde 2012. Fato que pode ser explicado pelo aumento recorde de ingressantes nas faculdades de medicina e, por consequência, a entrada no mercado de mais médicos jovens e menos experientes. Mulheres que moram em São Paulo e forem vítimas de violência doméstica agora terão direito ao auxílio aluguel. Segundo a lei sancionada hoje pelo governador Tarcísio de Freitas, o benefício será pago mesmo que recebam outros, como o Bolsa Família. O objetivo é que a vítima do companheiro fique afastada do ambiente que fere a dignidade e coloque a sua vida em risco. Para ter direito, será preciso fazer a denúncia à polícia e provar que não tem condições de se sustentar. As que tiverem filhos de mais de até 2 anos de idade terão prioridade. A cada ano, o número de mulheres que se tornam mães após os 40 anos aumenta. De acordo com pesquisa divulgada pelo DataSUS no Brasil, nas últimas 2 décadas, o número de mulheres que foram mães após essa idade aumentou cerca de 49%. A cada ano, o número de mulheres que se tornam mães após os 40 anos aumenta. De acordo com pesquisa divulgada pelo DataSUS no Brasil, nas últimas 2 décadas, o número de mulheres que foram mães após os 40 anos aumentou cerca de 49%. Já na faixa etária de 30 e 39 anos, o aumento foi de 61,4%. O adiamento da maternidade é uma tendência que vem se destacando em todo o mundo, com os avanços da medicina e as técnicas de fertilização. A gestação tardia torna-se agora uma opção. As mulheres deixam de ver a gravidez como uma obrigação e podem postergar a decisão até decidirem qual é o melhor momento em suas vidas para se tornarem mães. Mas é importante lembrar que com a idade, alguns fatores se tornam de risco e, por isso, o ideal é conversar com o médico ginecologista, fazer acompanhamento e solicitar exames para constatar a situação física. A gente percebe que hoje a mulher primeiro vai em busca da realização profissional e depois ela vai pensar na maternidade. Porém, infelizmente, isso pode trazer consequências para a gestação e também para a chance dessa gestação acontecer.
Então é importante que ela se conscientize que após os 35 anos a chance de uma gravidez espontânea diminui bastante. Após os 40, a chance é em torno de 5% por ciclo menstrual e aos 35, 20 a 15% por ciclo menstrual. E até nos casos de tratamento de fertilização assistida, a chance de sucesso também é muito menor com a mulher com mais de 35, em torno dos 40 anos de idade. A gestação em uma mulher com mais de 40 anos é sempre considerada de risco, pois existe a possibilidade de ser mais propensa a doenças pré-existentes. A partir dessa idade, a gente percebe um aumento considerável de riscos para essa gestação. Então, existe o risco da pré-eclâmpsia, toxemias gravídicas, risco do parto prematuro, risco da obesidade, da diabetes gestacional. Então, nesse momento, assim, é uma gravidez extremamente mais delicada, que a gente precisa ter um cuidado especial, sim, né, para tentar minimizar esses riscos. Além disso, é muito importante que ela saiba que após os 40 anos, a chance, por exemplo, de uma síndrome genética aumenta bastante. No caso da síndrome de Down, cada 100 mulheres que engravidam após os 40, uma pode ter a síndrome de Down. Para Luciana, primeiro veio a surpresa em saber que estava grávida depois dos 40 e logo veio aquele momento de mudança de hábitos. Veio uma surpresa maravilhosa, mas foi uma surpresa. Não teve planejamento algum, porque eu já tinha um diagnóstico médico de que dificilmente eu engravidaria sem um tratamento. Então, já desde os 40 anos, eu estou com 42. Nessa gravidez, assim, eu tive um início de diabetes gestacional. Então, tive que fazer o corte de açúcar e carboidrato bem rigoroso para poder não entrar na insulina, né, conforme indicação médica. Então, eu tive que fazer esse controle e eu acabei emagrecendo bastante durante a gravidez. O que poderia ser um desafio em uma gestação aos 42 anos, já com 2 filhos em idades de pré-adolescência, foi, na verdade, uma transição tranquila e de muita cumplicidade. A maturidade também contou muito nesse momento. Agora eu me sinto mais madura, eu acho que estou mais paciente, sabe, do que das outras vezes, né? As outras vezes eu tive um com 27, outro com 29, e era mais imatura, mais inexperiente, então agora eu acho que eu tenho mais paciência com ele do que eu tinha anteriormente. E está sendo uma experiência maravilhosa, porque eu tenho eles dois que já me ajudam, são grandes e me ajudam em tudo com ele. E apesar dos desafios, dos riscos, há também o lado positivo, que faz com que Luciana encoraje aquelas que querem engravidar após os 40. Tenho, assim, mais paciência, eu tenho mais conhecimento hoje do que na época eu tinha, né? A gente hoje tem mais acesso à informação, então, assim, para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Eu indico para qualquer mulher aí que queira ser mamãe novamente. O secretário de imprensa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Patrick Ryder, afirmou nesta quarta-feira que a China operou uma frota de balões em vários países. São aparelhos parecidos com o que os Estados Unidos derrubaram na semana passada em seu território. Sabemos que eles estavam procurando vigiar locais estratégicos, inclusive algumas de nossas bases estratégicas nos Estados Unidos. A avaliação é que fazem parte de um programa de vigilância. Segundo Patrick Ryder, os balões chineses operam em regiões como América Latina, Sudeste da Ásia, Leste Asiático e Europa. A China afirmou que o balão derrubado pelos Estados Unidos era para fins meteorológicos, sem objetivo militar, mas Washington o classificou como uma operação de espionagem de alta tecnologia. No último sábado, depois de cruzar o centro dos Estados Unidos e passar por várias instalações militares secretas, o balão se dirigiu para a costa oeste, onde um avião de combate o derrubou. Na segunda viagem ao exterior desde o início da invasão russa, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi a Londres e pediu que os aliados forneçam mais armas para que o seu país possa vencer a guerra contra a Rússia. O líder ucraniano foi recebido pelo primeiro-ministro Rishi Sunak e reforçou o apelo por caças, equipamentos que o Reino Unido e outros países relutaram em fornecer até o momento. Em seguida, Zelensky falou para centenas de parlamentares que lotaram Westminster Hall. Eu espero que esse símbolo nos ajude na nossa próxima coalizão, uma coalizão por envio de caças, pela qual eu faço um simples e importante apelo. Caças de combate para a Ucrânia, asas para a liberdade. Combat aircrafts for Ukraine. Wings
Um dos principais aliados de Zelensky, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, declarou em um discurso no parlamento alemão estar convencido de que Putin não vai atingir seus objetivos na Ucrânia. Putin não vai atingir seus objetivos, nem no campo de batalha, nem impondo um tratado de paz. Isso é o que podemos ver depois de um ano de guerra. Scholz também expressou apoio à entrada da Ucrânia na União Europeia. Depois da visita à Inglaterra, Zelensky desembarca na noite desta quarta-feira em Paris, onde vai conversar com o presidente francês Emmanuel Macron. Na quinta, o presidente ucraniano participa de uma cúpula de líderes do bloco europeu em Bruxelas. E a seguir, estudo mostra a relação entre a inteligência das pessoas e o apego aos esportes radicais. E o Japão lança novos robôs que até pedem licença para seguir em frente no trânsito. Um estudo apontou a possível relação das pessoas inteligentes com os esportes radicais. Ainda que sejam teoricamente mais precavidos, amantes de adrenalina com QI elevado dizem saber como fugir dos riscos. Você já parou para pensar que por trás de um gênio do esporte, especificamente nas modalidades radicais, aquelas que envolvem risco e adrenalina, pode estar uma pessoa de alto QI com muita inteligência? É o que revela uma pesquisa elaborada pelo pós-PhD em neurociência, o professor doutor Fabiano de Abreu Agrela. O estudo publicado buscou compreender a relação de indivíduos inteligentes e aqueles que gostam de praticar esportes radicais a partir da revisão da literatura disponível na comunidade científica. 30 indivíduos foram necessários. Eu também trabalho com esporte, a gente trabalha com alta performance e conheço muitos atletas. Conversei também com alguns atletas que eu trabalho. Estudos com pessoas, estudos com neuroimagens, estudos com ratos. Então, nós podemos, nós mesmos, fazer o estudo com base em exame de neuroimagem, exame em movimento também, ou a gente se basear em aproveitar os estudos que já foram feitos. Segundo o neurocientista, a inteligência é caracterizada como a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Ele conceitua os esportes radicais como práticas de esporte com alto grau de risco físico ou de perigo que eleva a adrenalina do corpo por motivo de condições intensas de velocidade, altura e outros fatores. O homem-pássaro, para mim, é o mais radical de todos. Eu não teria coragem de pular sem nada. Eu via aquilo na televisão e pensava, as chances são tão grandes de a pessoa morrer fazendo aquilo, o que faz ela correr esse risco? A necessidade de produção de adrenalina e dopamina também. Inclusive pode se tornar um vício. Então tem pessoas que praticam esporte radical numa condição de vício, a depender do organismo, da genética. Então existe uma necessidade muito grande de ter que sentir a sensação praticando cada vez mais vezes os esportes radicais para essa liberação. O doutor explica que o desejo da juventude pela aventura justifica a prática desse tipo de esporte. Um exemplo disso é a kitesurfista Micaele Sol, a Mica, 6 vezes campeã mundial da modalidade com apenas 18 anos de idade. Eu comecei a velejar com 8 anos. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai já velejavam e eu passei com a minha infância indo no bug com minha avó, dirigindo, fazendo downwind com meu pai, olhando, e sempre pedia para eles, deixa eu começar, não sei o que, assim. E eles nunca me deixaram porque o esporte já não era tão seguro. Eu comecei a velejar e depois de 1 semana ou 2 semanas eu já estava fazendo uns pulinhos, uns back row, uns front row. Então tudo veio para mim muito fácil. E minha mãe sempre fala para mim que eu tenho esse talento natural, eu acho que eu falo assim, se eu toco em alguma coisa e eu tenho vontade de fazer, o progresso que eu tenho é imenso comparado com as outras pessoas. Então, acho que com isso, eu agarrei no esporte e queria mesmo ser bom. Se a pesquisa aponta que a maioria dos jovens não pensa muito nas possíveis consequências dos esportes radicais, Mica tem consciência dos riscos da atividade e preza pela segurança para continuar competindo e vencendo no circuito mundial. Tem essa vela que usa o vento para te puxar, e tem as direções e tudo assim, tem o tamanho de prancha, tem essa pipa quase, com a barra com linhas e um trapézio que conecta você com o kite, e você tem a prancha que dá
dá a habilidade para você ir por cima da água e começar a velejar. Tem muitas coisas para pensar quando você está tentando fazer isso. Então, por mim, assim, é um esporte bem radical e complexo comparado com outros. A análise feita pelo professor Fabiano ressalta a história da mica, que começou na modalidade a partir de uma cultura familiar baseada nos esportes radicais. Isso acontece, segundo ele, devido a uma região do cérebro. Se a região da prevenção no cérebro, a gente tem uma região frontal e nela temos a prevenção. E a região também que controla a emoção. Então a gente tem que pensar sobre isso. A região que previne. Por quê? Muitas pessoas praticam o esporte radical também por inconsequência, não temendo o que pode acontecer por não pensar, não ter essa prevenção desenvolvida do que vai acontecer. Ou a pessoa tem bem desenvolvida, mas também bem desenvolvido o controle emocional para saber as chances daquilo ali te levar a óbito e praticar aquele esporte. Com muita inteligência, talento e ousadia, os atletas radicais seguem quebrando recordes e desafiando seus próprios limites. E a gente daqui fica torcendo pela vitória e, acima de tudo, pela segurança deles. O astro do basquete norte-americano LeBron James conquistou o posto de maior pontuador da história da NBA ao quebrar um recorde histórico estabelecido há quase 4 décadas. Quando a bola laranja subiu pela primeira vez na arena Crypto.com, faltavam 36 pontos para LeBron James quebrar o recorde. E o camisa 6 começou mostrando suas credenciais para o Oklahoma City Thunder, logo nos 2 primeiros quartos do jogo. Foram 8 pontos no primeiro quarto e 12 no segundo, mas a espera terminou no terceiro quarto. LeBron James recebeu a bola próximo ao garrafão, encarou a marcação, saltou para trás e arremessou perfeitamente, onde a bola sequer encostou no aro. Depois desse momento, LeBron abriu os braços e um sorriso para comemorar numa arena que estava em êxtase. O recorde de 38.387 pontos, enfim, foi pulverizado. Além da LeBron James se tornou o maior pontuador da NBA de todos os tempos. LeBron ainda marcou mais 2 pontos para terminar a noite com 38 marcados. No total, ele tem agora incríveis 38.390 pontos na carreira, 3 a mais do que o antigo recorde. Bom, o jogo ficou mesmo em segundo plano. Era o momento de LeBron James. Fãs, amigos de infância, sua mulher, seus 3 filhos e sua mãe, sócios, celebridades, profissionais da imprensa, todos entraram em quadra para exaltar a lenda do basquete. Um vídeo em homenagem aos 20 anos de uma gloriosa carreira foi apresentado nos telões. O comissário da NBA, Adam Silver, e Kareem Abdul-Jabbar, detentor do antigo recorde, foram os mestres de cerimônia a partir de então. Pivô dos Lakers nos anos 70 e 80, Kareem segurou uma bola e passou para as mãos de LeBron, num gesto simbólico e inesquecível para o mundo do esporte. LeBron James já tinha o recorde de maior pontuador da história da NBA, na soma total dos jogos, contando com os playoffs. Mas agora ele é o maior pontuador de todos os tempos, e também em temporadas regulares. Com pouca mão de obra, o Japão vai contar em breve com robôs que vão realizar atividades de entrega. Idealizadores apostam no visual humilde e encantador dos simpáticos robozinhos para ganhar o público. Com licença, passando. É o que diz um simpático robô de 4 rodas ao desviar de pedestres em uma calçada nos arredores de Tóquio durante um teste. No Japão, este pequeno robô vai iniciar em poucos meses uma vida profissional como entregador, um alívio para muitas empresas que sofrem com a falta de mão de obra. Uma lei de trânsito que autoriza a circulação destas máquinas entra em vigor no país em abril. As regulamentações estabelecem uma velocidade máxima de 6 km por hora, de modo que as chances de ferimentos em uma colisão são relativamente baixas. Criadores e consumidores estão confiantes de que os robôs vão ajudar no fornecimento de bens e de serviços nas grandes metrópoles, mas principalmente em áreas rurais pouco povoadas.
Eu acho que isso vai tornar a nossa vida mais fácil, porque há problema de falta de mão de obra. Quanto mais comum esse tipo de serviço se tornar, mais conveniência nós teremos. Com um aspecto humilde e encantador para inspirar confiança, os simpáticos robozinhos The Little podem até lacrimejar se um pedestre bloquear o caminho. Eles serão monitorados por controle remoto e pessoas poderão intervir se necessário. Nossos robôs podem facilmente se desviar de obstáculos, reconhecer as luzes de trânsito e tomar outras decisões de forma autônoma. Muitos robôs mundo afora são controlados remotamente. Já os nossos são autônomos e os operadores apenas vão monitorá-los. A população japonesa é uma das mais velhas do mundo e cerca de 30% das pessoas têm mais de 65 anos. Diante desse cenário, o presidente da empresa ZMP, idealizadora do projeto, espera ver robôs por toda a parte no Japão. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite. Fique na paz. Tchau.